Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos nossos estudos de hoje. É na matéria de História e nós vamos falar sobre a exploração das riquezas, né? Nós vínhamos falando sobre a diversidade cultural, sobre os povos indígenas e a terra, e com essa atividade de hoje a gente finaliza esse assunto, né? Semana que vem a gente já entra com matéria nova em História. Então eu vou fazer a leitura explicativa do nosso texto. A gente não vai se estender muito porque hoje nós temos duas disciplinas, né? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, como sempre, e qualquer coisa é só me chamar. A exploração das riquezas. O primeiro bem natural explorado no Novo Mundo foi o pau-brasil. Árvore abundante no litoral da colônia e de alto valor comercial na Europa. A exploração da madeira era realizada por meio de escambo. Escambo significa a troca de mercadoria sem o uso de dinheiro, né? É um termo muito usado na história do Brasil colonial, nas relações dos portugueses com os indígenas, né? Então, escambo é isso, é a troca de mercadoria sem utilização do dinheiro, né? É uma relação comercial simples, estabelecida entre os nativos e o colonizador. Por meio dessa prática, eles cortavam a madeira e transportavam até as caravelas portuguesas. E em troca, recebiam diversos produtos, como espelhos e facas. Então, aqui a gente percebe que os índios não tinham muito entendimento de comércio, de valores, porque eles cortavam as árvores, né, que é uma árvore muito valiosa, de um poder comercial muito alto, né, trocavam, levavam para os navios, e em troca eles recebiam espelhos e facas. Não que eles não fizessem a utilização desse material, mas não foi uma troca justa, né? A partir de 1530, essa exploração se intensificou e os conflitos entre os nativos e os colonizadores tornaram-se cada vez mais frequentes. À medida em que os colonizadores avançavam sobre o território dos índios, eles eram obrigados a se deslocar para regiões mais afastadas e de difícil acesso, né? Então, os colonizadores, eles queriam ser donos das terras dos índios. Então, à medida que eles iam chegando, obrigatoriamente os índios se afastavam dali. Eles iam para outros locais por conta dos conflitos, né? Então, por conta de todos esses conflitos, o povo indígena foi dizimado, né? Eles foram retirados da terra deles e foram para locais estranhos onde eles não tinham tanto recurso, não tinha caça, não tinha pesca, né? Não tinham como sobreviver. Então, assim, a presença do colonizador obrigou os índios a deixar os seus locais de origem, né? Aquele local onde era tradicional deles, onde eles faziam as comemorações, os rituais, né, já não pertencia mais a eles. Então, eles foram obrigados a sair da terra que era de direito deles. Desde então, os povos indígenas remanescentes, né, os povos que sobraram, lutam pela posse das terras que ocupam. Essa luta ganhou força somente na segunda metade do século XX, né? Diante de todo esse sofrimento, uma das conquistas mais importantes que aconteceu em 1988, em relação à terra dos índios, né, aquela terra que eles perderam, foi quando a Constituição brasileira reconheceu o direito dos povos indígenas à posse dos territórios tradicionalmente ocupados, né? Então aqui foi um fato muito importante porque a Constituição brasileira reconheceu que aquela terra de fato era deles. A posse da terra eram dos índios, né? Atualmente é considerado território indígena pouco mais de 13% do território brasileiro. São espaços fundamentais para a sobrevivência desses povos e para a preservação da sua cultura,
né? Então, em vista da quantidade de terras que os índios possuíam antigamente, hoje a gente vê pouquíssimos lugares, né? São poucos pedaços de terras que eles possuem em locais pontuais, né? Afastados das grandes cidades, né? Porque quando as terras foram tomadas dos índios, né? Eles conseguiram o direito de posse depois de muito tempo de apenas 13% do território brasileiro, que é o que eles permanecem até hoje, né? Então, a princípio, quando os colonizadores chegaram aqui, os indígenas já estavam aqui na Terra. Então, automaticamente, aquele pedaço de terra não pertenciam aos colonizadores. O que que eles fizeram? Eles tomaram, né? Eles mandaram os índios irem embora para poder se apossar das terras. Então, a gente fez a nossa leitura do nosso último texto sobre essa diversidade cultural, né? Sobre a relação do índio com a terra. E nós temos algumas perguntas para a gente responder em relação a esse texto. Vamos iniciar as nossas atividades. Nós temos aqui 2 perguntas com respostas pessoais, que é as respostas que você tem em cima do que você entendeu desse texto, tá bom? Mas eu já vou explicar para vocês como é que vai ser. Na número 1, tá escrito assim: na época da chegada dos portugueses, qual era a visão que os indígenas e os colonizadores tinham sobre a terra? Então, vocês lembram que eu falei na última aula que os colonizadores tinham interesse naquilo que a terra poderia oferecer para que eles enriquecessem, né? Para que eles aumentassem a riqueza, para que eles tivessem lucro. E os índios tinham na terra algo muito precioso, porque da terra eles tiravam o alimento, ali eles moravam, né? Aquela terra tinha uma história por conta da tradição que vai passando de geração para geração. Então, o pedaço de terra para o índio é muito importante, né? Tem toda uma história, tem um sentimento, né? Então, nessa questão aqui, vocês vão dizer qual é a visão que o índio tinha da terra e qual a visão que o colonizador tinha, ok? Na número 2, tá escrito assim: leia o relato do índio Caiabe e responda as questões a seguir. Eu vou ler para vocês. Se meu povo fosse igual ao povo branco, destruindo a floresta, as florestas não existiriam mais na reserva indígena. Nós estaríamos acabando com o nosso próprio oxigênio, que a floresta nos oferece sem poluição. Nós íamos perder a beleza das cores da nossa floresta, mas é a terra indígena que está defendendo a floresta e o que existe nela, como os seres humanos, os animais, os peixes e os rios. Então aqui é o sentimento desse índio que fala que o povo dele cuida da floresta porque eles sabem da importância que a floresta nos oferece oxigênio, nos oferece a beleza, tem os frutos que a gente pode tirar da terra, tem os animais, então eles valorizam muito isso. Já o povo branco, né, não dá muito valor a esse tipo de coisa, né? Naquele tempo, o que interessava para os colonizadores, né, para os brancos, era a riqueza. Era o que eles poderiam tirar da terra para conseguir a riqueza. Então, esse sentimento, né, que ele tem, que ele relatou, significa que o povo indígena cuida muito bem da terra porque tem toda uma história, tem uma cultura, e o povo branco não. Então, de acordo com o texto, o que podemos aprender com os povos indígenas? A nossa próxima questão. Em sua opinião, o povo brasileiro é consciente na necessidade de conservar o meio ambiente? Então, aqui você vai responder essa pergunta de acordo com tudo que nós lemos, né? E vai dizer se o povo brasileiro tem essa consciência da importância da preservação do meio ambiente em relação à saúde, né? Porque a preservação
do meio ambiente influencia diretamente na nossa saúde. Então, por hoje, essa é a nossa atividade de história, né? A gente finalizou esse assunto para começar um novo tema. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Eu vou ficando por aqui e aguardo o retorno das atividades prontas, ok? Tchau, tchau!